Vamos lá para esta orientação aqui, um roteiro orientado, na verdade, desta avaliação substitutiva 1, né? Deixando muito claro que substitui a AP1, né? Para quem perdeu. Bem, vamos aqui. Eu vou deixar essa revisão orientada, eu vou já dizer aonde que eu vou deixar lá no Educação Online, no Moodle, né? É bem para que vocês possam ter uma olhada antes e darem uma estudada orientada também, como eu estou dizendo, né? Mas vão aqui sendo específico e dando algumas dicas importantes na feitura dessa prova. Temos 9 questões, sendo 8, desculpa, né? Sendo 2 questões discursivas e 6 questões de marcar, né? A, B, C, D, E. A primeira questão fala sobre o sentido da colonização. O texto do Caio Prado Júnior, que eu coloco aqui, é esse texto que está aqui no Educação Online. Eu vou abrir aqui, está aqui textos e indicações de leituras. Você vem aqui, tem aqui o sentido da colonização. Você não precisa ler esse texto todo, é um texto denso até, mas dá uma olhada nas últimas páginas que ele vai tratar sobre qual é o sentido da colonização. Eu quero deixar claro uma coisa. É melhor até baixar, mas está aqui, né? O texto, o sentido da colonização e tal, que é um texto original do Caio Prado Júnior. Vai lá para as últimas páginas, para as páginas 13 e 14, enfim, para poder dar uma lida aí, 13, quem sabe 12, 13, 14, para dar uma lida, tá bom? E responder essa questão. Mas assim, eu quero deixar claro uma coisa: todas essas questões que vão estar na prova são questões que elas vão merecer muito mais uma leitura atenta, de interpretação daquilo que está sendo visto e tal, do que necessariamente de conteúdo. Não todas, mas a maioria, tá bom? Essa segunda questão, ela vai falar sobre as companhias e os indígenas do Brasil, as companhias da Igreja Católica, como a Companhia de Jesus, mas teve outras, né? Que tem aqui nesse livro que está na minha biblioteca, o História da América, Origem e Colonização, do Eduardo Pacheco, especificamente no capítulo A Formação da América Portuguesa. Vai nesse capítulo A Formação da América Portuguesa e dá uma lida lá, breve também, especificamente sobre a questão das companhias, né, da Igreja Católica, como os jesuítas, a Companhia de Jesus, e as suas relações com os indígenas no Brasil. Uma das coisas que a gente lembra, que nas aulas eu falei que a igreja ela teve uma responsabilidade muito grande sobre a questão da educação no país, né? A Igreja Católica, ela foi uma das primeiras instituições a pensar algum tipo de formação educacional. Claro que a gente tem que pesar isso, porque a formação educacional que a Igreja Católica impôs aos grupos indígenas, aos nativos que aqui viviam, ela proporcionou, promoveu desculturalização, né? E uma imposição da cultura europeia, das crenças religiosas europeias, e isso foi, com certeza, uma coisa bem negativa, a gente pode sim afirmar. Mas, enfim, dá uma lida lá, mas eu vou reforçar. Essa também é uma questão que, se você ler bem o enunciado, você vai conseguir responder, porque, por vezes, a resposta ela é só uma questão de coerência, né? Com aquilo que está sendo colocado, posto, e o que está dizendo como é certo ou errado. Bem, aqui tem outra questão, a questão 3, que é sobre os povos africanos trazidos para o Brasil colonial. Essa é uma questão que vai requerer uma pequena nota de leitura. Eu vou deixar uma nota de leitura sobre os povos africanos trazidos para o Brasil, e aí eu vou deixar, hoje é terça-feira, final da noite e tal, mas amanhã pela manhã, na quarta, eu deixo lá essa nota de leitura, mas é uma coisa assim de uma página no máximo, tá bom? Então não se preocupem, porque não é algo, vale-me Nossa Senhora, o professor ainda vai colocar e tal, mas assim, vou reforçar, também é uma questão que, se você é uma pessoa que teve alguma atenção nas aulas, se você é uma pessoa que conhece um pouco sobre a história da escravidão no Brasil, você consegue responder essa pergunta, tá bom? Essa questão. Mas eu vou deixar essa nota de leitura lá. Vai falar sobre os povos africanos. Mais uma vez, é só uma página no máximo, até porque a gente não tem tempo e você vai ler uma coisa bem orientada que vai servir para responder essa questão. A questão 4 eu até coloco aqui, ó, interpretação em sentido lógico, porque eu vou falar sobre aquela pergunta sobre por que o Brasil não deu certo. Foi a minha primeira aula,
eu falei sobre essa pergunta que motivou o Darcy Ribeiro, né, a escrever aquele livro O Povo Brasileiro. Por que o Brasil não deu certo? Eu vou deixar um texto lá, né, enunciado e tal, e aí eu vou pedir para você tentar responder a questão. Então, digo mais uma vez, é uma questão que ela vai requerer muito mais uma interpretação daquilo que está sendo posto e ver a lógica daquilo que está sendo colocado como certo ou errado para você responder. A questão quinta, eu deixo da mesma forma, né, interpretação em sentido lógico e tal, sobre a relação entre portugueses colonizadores e os negros feitos a escravos na colônia. Né? É também uma questão que vai pedir uma prévia leitura, que eu posso dizer assim, atenta da questão para poder responder. Não vai necessariamente ser uma questão de conteúdo, mas a gente também tratou sobre essa questão dos portugueses, claro, e da escravidão no Brasil. Bem, questão 6 é uma questão discursiva, é uma questão que vai tratar sobre a obra Casagrande Senzala, mas ela é uma questão que vai pedir apenas para que você tente responder porque onde é que está a Casa Grande, onde é que está a Senzala hoje no Brasil, né? Se a gente pensa na sociedade brasileira atual, essa é uma resposta interessante. Bem, caminhando aqui para o fim, o homem cordial é uma questão que aí vai requerer um pouco de conteúdo, mas eu também vou fazer uma nota de leitura, eu vou até colocar aqui, nota de leitura, né? Eu vou deixar aqui também nota de leitura lá naquela outra questão, que foi a terceira, né? Nota de leitura, para eu poder... Também é só uma página, não vai requerer mais do que isso. O que eu posso dizer sobre o homem cordial é o homem que age de maneira sentimental, emotivamente. Ele não age pela razão, ele age pela emoção. É uma ideia de um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda, que trouxe essa concepção sobre o caráter nacional, sobre a identidade cultural brasileira. Ele vai falar do homem cordial. Mas na nota de leitura que eu vou deixar, você também vai poder entender melhor o que eu estou dizendo. E por fim, uma questão discursiva também, e aí eu faço, lembra da pergunta, por que o Brasil não deu certo? Eu vou fazer uma pergunta parecida, mas diferente, sim, parecida, mas diferente, para você responder. É uma questão que vai requerer muito mais, é como se fosse uma redação de Enem, né? Então, não se preocupe necessariamente com conteúdo, mas entender lá o que é que a questão pede para você responder. Bem, é isso, tá bom? Eu vou deixar lá no Educação Online, aqui no Moodle, né, no nosso Moodle, as notas de leitura, onde tem aqui textos, indicações de leitura, tá bom? E é isso, eu só desejo boa sorte e vamos seguindo.